Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 37 – A Última Batalha. Parte 5. Galad se debateu em meio a um pesadelo. Ele sabia que a última batalha poderia ser o fim do mundo, mas agora ele sentia. Canalizadores de ambos os lados açoitavam uns aos outros, abalando as colinas Polov. Os raios caíam com tanta frequência que Galad mal conseguia ouvir, e seus olhos lacrimejavam de dor ao ver as explosões se aproximando. Ele se jogou contra a encosta, cravando o ombro no chão e se abaixando para se proteger enquanto uma série de explosões rasgava a terra à sua frente. Sua equipe, 12 homens em capas brancas esfarrapadas, mergulhou para se proteger com ele. As forças da Torre Branca estavam sobrecarregadas pelos ataques, mas as forças de Sharan também. O poder de tantos canalizadores era incrível. A maior parte da infantaria da Torre Branca e um grande número de tropas Sharan lutaram ali, nas colinas ocidentais. Galad permaneceu no perímetro da batalha, procurando por canalizadores Sharan, sozinhos ou em pequenos grupos. Em muitos pontos, as linhas de batalha de ambos os lados haviam se fragmentado. Não era de se surpreender. Era quase impossível manter linhas de batalha sólidas com todo aquele poder sendo jogado de um lado para o outro. Bandos de soldados se movimentavam, buscando abrigo em buracos abertos na rocha. Outros protegiam grupos de canalizadores. Perto dali, mulheres e homens vagavam em pequenos grupos, destruindo soldados com fogo e raios. Eram esses os animais que Galad caçava. Ele ergueu a espada, apontando para um trio de mulheres Sharan que se mantinham no topo das colinas. Ele e seus homens já estavam mais da metade da encosta. 3 seria difícil. Eles voltaram sua atenção para um pequeno grupo de homens usando a chama de Tarvalon. Um raio atingiu os infelizes soldados. Galad ergueu 4 dedos. Plano 4. Ele saltou de sua cavidade e correu em direção às 3 mulheres. Seus homens esperaram até 5 e seguiram atrás. As mulheres o viram. Se tivessem permanecido de costas, Galad teria levado vantagem. Uma delas ergueu a mão e invocou fogo, arremessando a trama contra ele. A chama o atingiu e, embora ele pudesse sentir o calor, a trama se desfez e se dissipou, deixando-o chamuscado, mas praticamente ileso. Os olhos do Sharan se arregalaram em choque. Aquele olhar estava se tornando familiar para Galad agora. Era o olhar de um soldado cuja espada havia quebrado em batalha, o olhar de alguém que vira algo que não deveria ter visto. O que você fazia quando o poder único falhava, aquilo em que você confiava para se elevar acima das pessoas comuns? Você morreu. A espada de Galad decapitou a mulher enquanto um de seus companheiros tentava agarrá-lo com ar. Ele sentiu o metal esfriar em seu peito e a corrente de ar se movendo ao seu redor. Uma péssima escolha, pensou Galad, cravando a espada no peito de uma segunda mulher. A terceira se mostrou mais esperta e o atingiu com uma grande pedra. Ele mal ergueu o escudo antes que a pedra o atingisse no braço, jogando-o para trás. A mulher ergueu outra pedra no momento em que o grupo de Galad a atingia. Ela caiu sob as espadas deles. Galad prendeu a respiração, jogou a cabeça para trás, sentindo a dor irradiar do impacto da pedra. Gemeu, sentando-se. Perto dali, seus homens golpeavam o corpo da terceira mulher Shara. Não precisavam ser tão meticulosos, mas algumas crianças tinham ideias estranhas sobre o que as Aes Sedai podiam fazer. Ele flagrou Laird cortando a cabeça de uma das mulheres Sharan para enterrá-la separada do corpo. A menos que fizessem isso, Laird alegou, elas voltariam à vida na próxima lua cheia. Enquanto os homens massacravam os outros 2 cadáveres, Golever se aproximou e ofereceu uma mão a Galad. Que a luz me queime, disse Golever, com um largo sorriso no rosto barbudo. Se este não é o melhor trabalho que já fizemos, meu senhor capitão comandante, eu não sei o que é. Galad se levantou. É o que deve ser feito, criança Golever. Gostaria que isso acontecesse com mais frequência. É isso que as crianças esperam há séculos. Você é o primeiro a entregá-lo. Que a luz o ilumine, Galad da Modred. Que a luz o ilumine. Que a luz ilumine um dia em que os homens não precisem mais matar, disse Galad, cansado. Não é apropriado sentir alegria na morte. Claro, meu senhor capitão comandante. Golever continuou sorrindo. Galad olhou através do pandemônio sangrento da encosta oeste das colinas. O enviado da luz, Calton, conseguia entender alguma coisa daquela batalha,
enquanto Galad certamente não. Senhor capitão comandante! Gritou uma voz assustada. Galad se virou, com a mão na espada. Era Alhanra, um de seus batedores. O que foi, criança Alhanra? Perguntou Galad enquanto o homem magro se aproximava correndo. Nenhum cavalo. Estavam em uma ladeira, e os animais não teriam reagido bem ao relâmpago. Melhor confiar nos próprios pés. Precisa ver isto, meu senhor, disse Alhanra, ofegante. É o seu irmão. Gavin. Impossível. Não, pensou ele. Não impossível. Ele estaria com Egvene, lutando na frente deles. Galad correu atrás de Alhanra, com Gulliver e os outros se aproximando. O corpo de Gavin jazia pálido em uma fenda entre duas rochas no topo das colinas. Perto dali, um cavalo mastigava grama, com um rastro de sangue escorrendo pela lateral. Pelo visto, não era o sangue do cavalo. Galad ajoelhou-se ao lado do cadáver do jovem. Gavin não morrera facilmente. Mas e Egvene? Paz, irmão, disse Galad, pousando a mão no corpo. Que a luz! Galad, sussurrou Gavin, com os olhos se abrindo. Gavin, perguntou Galad, chocado. Gavin tinha um ferimento feio na barriga. Usava uns anéis estranhos. Havia sangue por toda parte. A mão, o peito, o corpo inteiro. Como o homem ainda pode estar vivo? O vínculo do guardião, ele percebeu. Precisamos levar você até uma curandeira. Uma das Aes Sedai. Ele estendeu a mão para dentro do buraco, pegando Gavin. Galad, eu falhei. Gavin olhou para o céu, com os olhos vazios. Você se saiu bem. Não. Eu falhei. Eu deveria ter ficado com ela. Eu matei o Ramar. Você sabia disso? Eu o matei. Luz. Eu deveria ter escolhido um lado. Galad embalou o irmão e começou a correr pela encosta em direção às Aes Sedai. Tentou proteger Gavin dos ataques dos canalizadores. Após apenas alguns instantes, uma explosão de terra irrompeu entre as crianças, arremessando-as para o lado e derrubando Galad no chão. Ele largou Gavin enquanto este desabava no chão ao seu lado. Gavin tremeu, com os olhos fixos distantes. Galad se arrastou até ele e tentou pegá-lo no colo novamente, mas Gavin agarrou seu braço, encontrando seus olhos. Eu a amava, Galad. Diga a ela. Se vocês estão realmente ligados, então ela sabe. Isso vai machucá-la, disse Gavin com os lábios pálidos. E, no final, eu falhei. Em matá-lo. Ele. Exigido, sussurrou Gavin. Tentei matá-lo, mas não fui bom o suficiente. Nunca fui bom o suficiente. Galad se viu em um lugar muito frio. Vira homens morrerem, perderá amigos. Aquilo doía mais. Luz, mas doía. Ele amara o irmão, o amara profundamente, e Gavin, ao contrário de Elaine, retribuíra o sentimento. Eu o levarei em segurança, Gavin, disse Galad, pegando no colo, chocado ao ver lágrimas em seus olhos. Não ficarei sem um irmão. Gavin tossiu. Você não será. Você tem outro irmão, Galad. Um que você não conhece. Um filho de Tigraine, que foi para o deserto. Filho de uma donzela. Nascido no Monte do Dragão. Oh, luz. Não odeie, Galad, sussurrou Gavin. Eu sempre o odiei, mas parei. Eu parei. Os olhos de Gavin pararam de se mover. Galad sentiu o pulso, depois se recostou, olhando para o irmão morto. O curativo que Gavin fizera para si mesmo, ao seu lado, pingava sangue no chão seco abaixo, que o absorvia avidamente. Gulliver aproximou-se dele, ajudando Alhanra, cujo rosto enegrecido e as roupas queimadas cheiravam a fumaça do raio. Leve os feridos para um lugar seguro, Gulliver, disse Galad, levantando-se. Ele estendeu a mão e sentiu o medalhão em seu pescoço. Leve todos os homens e vá. E você, senhor capitão comandante? Perguntou Gulliver. Farei o que for preciso, disse Galad, com o coração gelado. Frio como aço invernal. Trarei luz à sombra. Trarei justiça aos renegados. O fio da vida de Gavin desapareceu. Egvene parou bruscamente no campo de batalha. Algo se rompeu dentro dela. Foi como se uma faca tivesse penetrado de repente e arrancado o pedaço de Gavin que havia dentro dela, deixando apenas o vazio. Ela gritou, caindo de joelhos. Não, não podia ser. Ela podia senti-lo, logo à frente. Ela estava correndo atrás dele. Ela podia.
Ele se foi. Egvênio uivou, abrindo-se para o poder único e absorvendo o máximo que conseguia. Ela o lançou como uma muralha de chamas em direção aos charas que agora estavam por toda parte. Eles outrora dominaram as colinas, as Aes Sedai abaixo, mas agora era loucura. Ela os atacou com o poder, agarrando o Sangreal de Vorá. Ela os destruiria. Luz. Doeu. Doeu muito. Mãe, gritou Silviana, agarrando-a pelo braço. Você está fora de controle, mãe. Você vai matar o nosso próprio povo. Por favor. Egvene respirava ofegante. Perto dali, um grupo de mantos brancos passou tropeçando, carregando feridos pela encosta. Tão perto. Oh, luz. Ele se foi. Mãe, disse Silviana. Egvene mal ouviu. Tocou o rosto e encontrou lágrimas. Ela já havia sido ousada antes. Afirmara que conseguiria continuar lutando apesar da perda. Que ingenuidade! Deixou o fogo de Sayar se apagar dentro de si. Com o fogo se apagando, a vida se esvaiu. Ela se jogou de lado e sentiu mãos a carregando para longe. Através de um portal, para fora do campo de batalha. Tan usou sua última flecha para salvar um manto branco. Não era algo que ele jamais imaginaria fazer, mas lá estava ele. O Trolloc, com a forma de um lobo, cambaleou para trás com a flecha atravessada no olho, recusando-se a cair até que o jovem manto branco se levantasse da lama e o atacasse nos joelhos. Seus homens estavam agora posicionados nas passarelas da paliçada, disparando saraivadas de flechas contra os Trollocs que haviam invadido o leito do rio. Seus números estavam reduzidos, mas ainda eram muitos. Até aquele momento, a batalha estava indo bem. As forças combinadas de Tan se espalharam poderosamente ao longo do rio, no lado Shienaraniano. Rio abaixo, a Legião do Dragão, com estandartes de besta e cavalaria pesada, deteve o avanço dos Trollocs. Os mesmos eventos estavam acontecendo ali, mais acima, com arqueiros, soldados de infantaria e cavalaria impedindo a incursão dos Trollocs no leito do rio. Até que os suprimentos começaram a escassear e Tan foi forçado a retirar seus homens para a relativa segurança da paliçada. Tan olhou para o lado. Abel ergueu o arco, dando de ombros. Ele também estava sem flechas. Por toda a passarela, os homens de Two Rivers erguiam seus arcos. Nenhuma flecha. Não virá mais, disse Abel suavemente. O rapaz disse que aquele lote era o último. O exército do Manto Branco lutava desesperadamente, misturado a membros da guarda do Lobo de Perrin, mas estava sendo repelido em massa do leito do rio. Lutavam em 3 lados, e outra força de Trollocs acabará de se virar para encurralá-los completamente. A bandeira de Gealdan tremulava mais perto das ruínas. Arganda ocupava essa posição junto com Nureli e os remanescentes da guarda alada. Se fosse qualquer outra batalha, Tan teria feito seus homens guardarem as flechas para cobrir uma retirada. Não haveria retirada naquele dia, e a ordem de atirar fora correta. Os rapazes haviam demorado a disparar cada tiro. Provavelmente mataram milhares de Trollocs durante as horas de combate. Mas o que seria um arqueiro sem seu arco? Ainda um homem de 2 rios, pensou Tan. E ainda não disposto a deixar esta batalha ser perdida. Saiam das passarelas e preparem suas armas. Tan gritou para os rapazes. Deixem os arcos aqui. Nós os buscaremos quando mais flechas vierem em nossa direção. Mais flechas não viriam, mas os homens de 2 rios ficariam mais felizes fingindo que poderiam voltar aos seus arcos. Eles se formaram em fileiras como Tan lhes ensinara, armados com lanças, machados, espadas e até algumas foices. Tudo o que tinham à mão, além de escudos para aqueles com machados ou espadas e boas armaduras de couro para todos. Nenhuma lança, infelizmente. Depois que a infantaria pesada foi equipada, não sobrou nenhuma delas. Fiquem firmes, Tan disse a eles. Formem 2 cunhãs. Vamos empurrar os Trollocs em volta dos mantos brancos. A melhor coisa a fazer, pelo menos, o melhor que Tan conseguiu pensar, era atacar os Trollocs que tinham acabado de contornar os mantos brancos, fragmentá-los e ajudar os mantos brancos a se libertarem. Os homens assentiram, embora provavelmente tivessem muito pouco conhecimento das táticas. Não importava. Contanto que mantivessem as fileiras disciplinadas como Tan lhes ensinara. Eles avançaram, correndo, e Tan se lembrou de outro campo de batalha. Neve cortando seu rosto, soprada por ventos terríveis. De certa forma, aquele campo de batalha havia começado tudo. Agora terminava ali. Tan se posicionou na ponta da primeira cunha e, em seguida, colocou Dewan, um homem de Devenhide que servirá no exército andorano, na ponta da outra. Tan guiou seus homens rapidamente, sem deixar que eles, ou ele próprio,
se detivessem demais no que estava prestes a acontecer. À medida que se aproximavam dos enormes Trollocs, com suas espadas, armas de haste e machados de batalha, Tan buscou a chama e o vazio. O nervosismo desapareceu. Toda a emoção evaporou. Ele desembainhou a espada que Rand lhe dera, aquela com os dragões pintados na bainha. Era uma arma tão bela quanto Tan já vira. Aquelas dobras no metal sussurravam sobre uma origem antiga. Parecia uma arma boa demais para Tan. Ele se sentirá assim em relação a todas as espadas que já usará. Lembrem-se, mantenham a formação. Tan gritou de volta para seus homens. Não deixem que eles nos separem. Se alguém cair, um homem se levanta e toma seu lugar, enquanto outro puxa o homem caído para o centro da cunha. Eles acenaram de volta para ele e então atingiram os Trollocs nas costas, onde eles haviam cercado os Filhos da Luz no rio. Suas formações avançaram com tudo. Os enormes Trollocs se voltaram para lutar. Fortuona dispensou com um gesto Soljin, que tentava recolocar suas vestes reais. Ela cheirava a fumaça da fogueira e seus braços estavam queimados e marcados em vários lugares. Ela não aceitaria a cura da Inanne. Fortuona achava que a cura seria um desenvolvimento útil, e alguns de seu povo estavam mudando de atitude em relação a ela, mas não tinha certeza se a imperatriz deveria se submeter a ela. Além disso, seus ferimentos não eram graves. Os guardas da Vigília da Morte, ajoelhados diante dela, precisariam de algum tipo de punição. Era a segunda vez que permitiam que um assassino alcançasse e, embora ela não os culpasse pelo fracasso, negar-lhes punição seria negar-lhes a honra. Isso a deixou perplexa, mas ela sabia o que teria que fazer. Ela mesma deu a ordem. Seleucia, como sua voz, deveria tê-la feito, mas os ferimentos de Seleucia estavam sendo tratados. E Cared merecia a pequena honra de receber a ordem de execução da própria Fortuona. Vocês irão enfrentar o Maratidamani inimigo diretamente, ordenou Cared. Cada um de vocês que estava de serviço. Lutem bravamente pelo Império e tentem matar o Maratidamani inimigo. Ela podia ver Cared relaxar. Era uma maneira de continuar servindo. Ele provavelmente teria caído sobre a própria espada, se tivesse a escolha. Isso era uma misericórdia. Ela se afastou do homem que cuidara dela durante a juventude, o homem que desafiara o que se esperava dele. Tudo por ela. Ela encontraria sua própria penitência pelo que precisaria fazer mais tarde. Nesse momento, ela lhe concederia a honra que pudesse. Darbinda, disse ela, virando-se para a mulher que insistia em se chamar Min, apesar da honra do novo nome que Fortuona lhe dera. Significava garota das imagens na língua antiga. Você salvou minha vida e possivelmente a do príncipe dos corvos. Eu a nomeio do sangue, vidente da perdição. Que seu nome seja venerado pelas gerações futuras. Darbinda cruzou os braços. Como ela se parecia com Knotai. Teimosamente humildes, esses continentais. Eles tinham orgulho, de sua herança humilde. Incompreensível. O próprio Knotai sentou-se em um toco próximo, recebendo relatórios de batalha e dando ordens. A batalha das Aes Sedai pelas colinas ocidentais estava se tornando um caos. Ele encontrou os olhos dela através do pequeno vão entre eles e assentiu uma vez. Se houvesse um espião, e Fortuona ficaria surpresa se não houvesse um, então era hora de enganá-los. Todos os sobreviventes do ataque estavam reunidos ao redor. Fortuona insistira em tê-los por perto, ostensivamente com o propósito de recompensar aqueles que a serviram bem e punir aqueles que não o fizeram. Todos os guardas, servos e nobres podiam ouvi-la falar. Knotai, disse ela, ainda temos que discutir o que devo fazer com você. A guarda da Vigília da Morte está encarregada da minha segurança, mas você está encarregado da defesa deste acampamento. Se suspeitava que nosso posto de comando não era seguro, por que não falou antes? Você está insinuando que a culpa é minha. Knotai se levantou e silenciou os relatórios dos batedores com um gesto. Eu lhe dei o comando aqui, disse Fortuona. A responsabilidade final pelo fracasso é sua, não é? Perto dali, o general Galgan franziu a testa. Ele não via as coisas dessa forma. Outros olhavam para Knotai com olhares acusadores. Nobres bajuladores, eles o culpariam por não ter nascido do Seanchan. Impressionante que Knotai tivesse convertido Galgan tão rapidamente. Ou Galgan estaria telegrafando suas emoções de propósito. Seria ele o espião? Ele poderia estar manipulando Surota, ou simplesmente ter sido um agente redundante se Surota falhasse. Não assumo a responsabilidade por isso, Tuon, disse Knotai. Foi você quem insistiu em assistir do acampamento quando poderia estar em algum lugar seguro.
Talvez eu devesse ter feito exatamente isso, respondeu ela friamente. Toda esta batalha foi um desastre. Você perde terreno a cada momento. Fala levianamente e brinca, recusando o protocolo adequado. Não acho que você aborde isso com a solenidade condizente com sua posição. Knotai riu. Foi uma risada alta e genuína. Ele era bom nisso. Fortuona pensou ser a única a ver as duas linhas de fumaça subindo exatamente atrás dele, vindas das colinas. Um presságio apropriado para Knotai. Uma grande aposta renderia grandes recompensas. Ou um grande custo. Chega de você, disse Knotai, acenando para ela. Você e suas malditas regras de Seanchan só atrapalham. Então eu também já estou farta de você, disse ela, erguendo a cabeça. Nunca deveríamos ter entrado nesta batalha. Estaríamos melhor preparados para defender nossas próprias terras a sudoeste. Não vou deixar você desperdiçar a vida dos meus soldados. Então vá, rosnou Knotai. O que me importa? Ela se virou e se afastou. Venham, disse aos outros. Reúnam nossos damanes. Todos, exceto os guardas da Vigília da Morte, viajarão para o acampamento do nosso exército em Erinin, e então retornaremos a Eboldar. Lutaremos a verdadeira última batalha lá, depois que esses tolos tiverem ensanguentado os filhos das sombras por nós. Seu povo a seguiu. Teria o plano sido convincente? A espiã a vira condenar à morte homens que a amavam. Isso demonstraria que ela era imprudente. Imprudente e presunçosa o suficiente para afastar suas tropas de Knotai? Era plausível. De certa forma, ela queria fazer o que dizia e lutar no sul. Fazer isso, é claro, seria ignorar o céu quebrando, a terra trêmula e a luta do dragão renascido. Esses não eram presságios que ela poderia ignorar. O espião não sabia disso. Não podia conhecê-la. O espião veria uma jovem, tola o suficiente para querer lutar sozinha. Assim ela esperava. O escuro criou uma teia de possibilidades em torno de Rand. Rand sabia que essa luta entre eles, a luta pelo que poderia ser, era vital para a última batalha. Rand não podia tecer o futuro. Ele não era Roda, nem nada parecido. Apesar de tudo o que lhe acontecerá, ele ainda era apenas um homem. No entanto, nele residia a esperança da humanidade. A humanidade tinha um destino, uma escolha para o seu futuro. O caminho que tomariam, esta batalha o decidiria, com sua vontade em choque com a do tenebroso. Até então, o que poderia se tornar o que seria. Romper agora seria deixar o tenebroso escolher esse futuro. Veja, disse o tenebroso enquanto as linhas de luz se juntavam e Rand entrava em outro mundo. Um mundo que ainda não havia acontecido, mas um mundo que muito bem poderia vir a existir em breve. Rand franziu a testa, olhando para o céu. Não estava vermelho naquela visão, a paisagem não estava arruinada. Ele estava em Caemen, por mais que a conhecesse. Havia diferenças. Carroças a vapor chacoalhavam pelas ruas, misturando-se ao tráfego de carruagens puxadas por cavalos e a multidão que caminhava. A cidade havia se expandido para além da nova muralha. Ele podia ver isso do alto da colina central onde se encontrava. Conseguia até mesmo distinguir o local onde Talmanes havia aberto um buraco na muralha. O buraco não havia sido consertado. Em vez disso, a cidade havia se espalhado através dele. Prédios cobriam o que antes eram campos lá fora. Rand franziu a testa, virou-se e caminhou pela rua. Que jogo o tenebroso estava jogando? Certamente esta cidade normal, até próspera, não faria parte de seus planos para o mundo. As pessoas eram limpas e não pareciam oprimidas. Ele não via nenhum sinal da depravação que marcará o mundo anterior que o tenebroso havia criado para ele. Curioso, ele caminhou até uma barraca onde uma mulher vendia frutas. A mulher esguia lhe lançou um sorriso convidativo, gesticulando em direção aos seus produtos. Bem-vindo, bom senhor. Eu sou Renel, e minha loja é um segundo lar para todos que buscam as melhores frutas do mundo todo. Tenho pêssegos frescos de Tyr. Pêssegos, disse Rand, horrorizado. Todos sabiam que eram venenosos. Não se preocupe, bom senhor. A toxina foi removida. São tão seguros quanto eu sou honesto. A mulher sorriu, dando uma mordida em um para provar. Ao fazê-lo, uma mão suja surgiu de debaixo da banca de frutas, um moleque escondido embaixo, um menino que Rand não havia notado antes. O garotinho agarrou uma fruta vermelha de um tipo que Rand não reconheceu e saiu correndo. Era tão magro que Rand conseguia ver suas costelas pressionando a pele de seu corpo pequeno demais, e corria com pernas tão finas que era um milagre o menino conseguir andar.
A mulher continuou sorrindo para Randy enquanto estendia a mão ao lado do corpo e tirava uma pequena vara com uma alavanca na lateral para o dedo. Ela puxou a alavanca, e a vara rachou. O ouriço morreu em meio a um jato de sangue. Ele caiu, esparramado, no chão. Pessoas se moviam ao seu redor no fluxo do trânsito, embora alguém, um homem com muitos guardas, tenha recolhido o pedaço de fruta. Ele limpou o sangue e deu uma mordida, continuando seu caminho. Alguns momentos depois, uma carroça a vapor passou por cima do cadáver, pressionando-o contra a estrada lamacenta. Randy, horrorizado, olhou para a mulher. Ela guardou a arma, ainda sorrindo. Você estava procurando alguma fruta em particular? Perguntou ela. Você acabou de matar aquela criança. A mulher franziu a testa, confusa. Sim. Pertencia ao senhor, meu bom senhor. Não, mas... Luz. A mulher não demonstrou nenhum sinal de remorso ou preocupação. Randy se virou, e ninguém mais pareceu se importar com o que tinha acontecido. Senhor? Perguntou a mulher. Sinto que devo conhecê-lo. São roupas elegantes, ainda que um pouco fora de moda. A qual facção o senhor pertence? Facção? Randy perguntou, olhando para trás. E onde estão seus guardas? Perguntou a mulher. Um homem tão rico quanto você os tem, é claro. Randy a encarou e correu para o lado enquanto a mulher tentava pegar a arma novamente. Ele se abaixou em uma esquina. O olhar dela, total ausência de qualquer tipo de compaixão ou preocupação humana. Ela o teria matado num instante, sem pensar duas vezes. Ele sabia disso. Outros na rua o viram. Cutucaram os companheiros, gesticulando em sua direção. Um homem por quem ele passou gritou, fale da sua facção. Outros o perseguiram. Randy se abaixou em outra esquina. O poder único. Ousaria usá-lo. Ele não sabia o que estava acontecendo naquele mundo. Como antes, teve dificuldade em se separar da visão. Sabia que não era completamente real, mas não conseguia deixar de acreditar que fazia parte dela. Ele não arriscou o poder único e, por enquanto, confiou em seus próprios pés. Não conhecia Kaemin muito bem, mas se lembrava daquela área. Se chegasse ao fim daquela rua e virasse... Sim, ali. À frente, viu um prédio familiar, com uma placa na fachada mostrando um homem ajoelhado diante de uma mulher de cabelos ruivos e dourados. A bênção da rainha. Randy chegou à porta da frente enquanto aqueles que o perseguiam se amontoavam na esquina atrás dele. Eles pararam quando Randy subiu aos trancos e barrancos até a porta, passando por um sujeito bruto parado ao lado. Um novo guarda da porta. Randy não o conhecia. Baz ou Gil ainda era dono da estalagem ou ela havia mudado de dono. Randy rompeu no amplo salão comunal, o coração disparado. Vários homens segurando jarras de cerveja da tarde olharam para ele. Randy estava com sorte. O próprio Baz ou Gil estava atrás do balcão, esfregando uma xícara com um pano. Mestre Gil, disse Randy. O homem corpulento se virou, franzindo a testa. Eu o conheço. Ele olhou Randy de cima a baixo. Meu senhor. Sou eu, Randy. Gil inclinou a cabeça e sorriu. Ah, você. Eu tinha me esquecido de você. Seu amigo não está com você, está? Aquele com o olhar sombrio. Então as pessoas não reconheceram Randy como o dragão renascido naquele lugar. O que o tenebroso havia feito com eles? Preciso falar com você, mestre Gil, disse Randy, caminhando em direção a uma sala de jantar privativa. O que foi, rapaz? Perguntou Gil, seguindo. Você está com algum problema? De novo. Randy fechou a porta atrás do mestre Gil. Em que era estamos? Na quarta era, é claro. Então a última batalha aconteceu? Sim, e nós vencemos, disse Gil. Ele olhou para Randy atentamente, estreitando os olhos. Você está bem, filho? Como você não sabia? Passei meus últimos anos na floresta, disse Randy. Com medo do que estava acontecendo. Ah, então. Você não sabe nada sobre as facções. Não. Luz, filho. Você está metido numa enrascada. Aqui, vou te dar um símbolo de facção. Você vai precisar de um urgentemente. Gil abriu a porta e saiu apressadamente. Randy cruzou os braços, notando com desgosto que a lareira no cômodo continha nada além dela. O que você fez com eles? Perguntou Randy. Eu os deixei pensar que ganharam. Por quê? Muitos que me seguem não entendem a tirania. O que isso tem a ver com... Randy interrompeu a frase quando Gil retornou.
Ele não tinha nenhum símbolo de facção, fosse lá o que fosse. Em vez disso, havia reunido 3 guardas de pescoço grosso. Apontou para dentro, na direção de Randy. Gil, disse Randy, recuando e agarrando a fonte. O que você está fazendo? Bem, acho que esse casaco vai valer alguma coisa, disse Gil. Ele não parecia nem um pouco arrependido. E então você vai me roubar? Bem, sim. Gil parecia confusa. Por que não? Os bandidos entraram na sala, examinando Randy com olhos atentos. Eles carregavam porretes. Por causa da lei, disse Randy. Por que haveria leis contra roubo? Perguntou Gil, balançando a cabeça. Que tipo de pessoa você é para pensar tais coisas? Se um homem não pode proteger o que tem, por que deveria tê-lo? Se um homem não pode defender sua vida, de que lhe serve isso? Gil acenou para os 3 homens se aproximarem. Randy os prendeu em cordas de ar. Você tirou a consciência deles, não é? Ele perguntou suavemente. Os olhos de Gil se arregalaram com o uso do poder único. Ele tentou correr. Randy o agarrou com cordões de ar também. Homens que se acham oprimidos lutarão um dia. Eu os removerei não apenas a vontade de resistir, mas também a própria suspeita de que algo está errado. Então você os deixa sem compaixão? Perguntou Randy, olhando nos olhos de Gil. O homem parecia apavorado com a possibilidade de Randy matá-lo, assim como os 3 bandidos. Nenhum remorso. Nem um pouco. Compaixão não é necessária. Randy sentiu um frio mortal. Isso é diferente do mundo que você me mostrou antes. O que eu mostrei antes é o que os homens esperam. É o mal que eles pensam que combatem. Mas eu criarei um mundo onde não há bem nem mal. Só existe eu. Seus servos sabem, sussurrou Randy. Aqueles que você chama de escolhidos. Eles acham que lutam para se tornar senhores e governantes de um mundo que eles mesmos criaram. Em vez disso, você lhes dará isto. O mesmo mundo, só que sem luz. Só existe eu. Sem luz. Sem amor pelos homens. O horror disso afundou-se em Randy, abalando-o. Esta era uma das possibilidades que o Tenebroso poderia escolher, se vencesse. Não significava que ele o faria, ou que tinha que acontecer, mas, ó luz, isso era terrível. Muito mais terrível do que um mundo de cativos, muito mais terrível do que uma terra escura com uma paisagem fragmentada. Aquilo era um verdadeiro horror. Era uma corrupção completa do mundo, tirando tudo o que havia de belo, deixando para trás apenas uma casca. Uma casca bonita, mas ainda assim uma casca. Randy preferiria viver 1000 anos de tortura, mantendo a parte de si mesmo que lhe deu a capacidade de fazer o bem, do que viver um momento neste mundo sem luz. Ele se virou, enfurecido, para a escuridão. Ela consumia a parede oposta, aumentando de tamanho. Você cometeu um erro, Shaitan! Randy gritou para aquele nada. Você acha que vai me fazer desesperar? Você acha que vai destruir minha vontade? Isso não vai funcionar, eu juro. Isso me dá a certeza de lutar. Algo retumbou dentro do Tenebroso. Randy gritou, impulsionando-se para fora com sua vontade, destruindo o mundo sombrio de mentiras e homens que matariam sem empatia. Explodiu em fios, e Randy estava novamente naquele lugar fora do tempo, com o padrão ondulando ao seu redor. Mostre-me seu verdadeiro coração, Randy exigiu do nada enquanto agarrava aqueles fios. Eu lhe mostrarei o meu, Shaitan. Existe um oposto para este mundo sem luz que você criaria. Um mundo sem sombra. Matt se afastou, acalmando a raiva. Tom parecia realmente bravo com ele. Luz. Ela voltaria quando ele precisasse, não é? Matt, disse Min, apressando-se para ficar ao lado dele. Vá com ela, disse Matt. Fique de olho nela para mim, Min. Mas... ela não precisa de muita proteção, disse Matt. Ela é forte. Malditas cinzas, mas é. Mas precisa ser vigiada. Ela me preocupa, Min, enfim, tenho essa maldita guerra para vencer. Não posso fazer isso e ir com ela. Então, você poderia ir cuidar dela? Por favor. Min diminuiu o passo e lhe deu um abraço inesperado. Sorte, Matrin Calton. Sorte, Min Farsha, disse Matt. Ele a soltou e então colocou sua Shandarei no ombro. Os Seanchan haviam começado a deixar da Sharknob, recuando para os Erinin antes de abandonar completamente o campo de Merrilor. Demandred os deixaria ir. Ele seria um tolo se não o fizesse. Sangue e cinzas sangrentas, no que Matt estava se metendo. Ele acabará de mandar embora um bom quarto de suas tropas.
Eles voltarão, pensou ele. Se sua aposta der certo. Se os dados caírem como ele precisava. Só que esta batalha não era um jogo de dados. Havia sutileza demais para isso. Eram cartas, se tanto. Mate geralmente ganhava nas cartas. Geralmente. À sua direita, um grupo de homens com armaduras escuras de ceancha marchava em direção ao campo de batalha. Ei, Cared! Gritou Mate. O homem grande lançou um olhar sombrio para Mate. De repente, Mate soube a sensação de um lingote de metal quando Perrin o observava, erguendo o martelo. Cared se aproximou com passos firmes, e embora obviamente se esforçasse para manter a calma, Mate sentia o trovão vindo dele. Obrigada, disse Cared, com a voz rígida, por ajudar a proteger a Imperatriz. Que ela viva para sempre. Você acha que eu deveria tê-la mantido em algum lugar seguro, disse Mate. Não no posto de comando. Não é meu lugar questionar alguém do sangue, grande ser, disse Cared. Você não está me questionando, disse Mate, você está pensando em me enfiar algo afiado. É completamente diferente. Cared soltou um longo e profundo suspiro. Com licença, grande, disse ele, virando-se para ir embora. Preciso levar meus homens e morrer. Acho que não, disse Mate. Você vem comigo. Cared virou-se para ele. A Imperatriz, que ela viva para sempre, ordenou. Para a linha de frente, disse Mate, protegendo os olhos enquanto examinava o leito do rio, fervilhando de Trollocs. Ótimo! Aonde você acha que eu vou? Você cavalga para a batalha? Perguntou Cared. Eu estava pensando mais em um passeio, disse Mate. Ele balançou a cabeça. Preciso ter uma ideia do que Demandred está fazendo. Vou lá, Cared, e colocar vocês entre mim e os Trollocs parece delicioso. Você vem. Cared não respondeu, embora também não tenha continuado a se afastar. Olha, quais são as suas escolhas? Perguntou Mate. Cavalgar por aí e morrer sem nenhum propósito. Ou vir tentar me manter vivo para sua Imperatriz. Tenho quase certeza de que ela gosta de mim. Talvez. Ela é difícil de decifrar, essa Tuon. Não a chame por esse nome, disse Cared. Vou chamá-la do que eu bem entender. Não se formos com você, disse Cared. Se eu for cavalgar com você, príncipe dos corvos, não quero que meus homens ouçam isso de seus lábios. Seria um mau presságio. Bem, não queremos nada disso, disse Mate. Certo, então, Cared. Vamos mergulhar de volta nessa confusão e ver o que podemos fazer. Em nome de Fortuona. Tan ergueu a espada como se fosse iniciar um duelo, mas não encontrou adversários honrados ali. Apenas Trollocs grunhindo, uivando e ferozes. Afastados dos mantos brancos sitiados nesta batalha perto das ruínas. Os Trollocs se voltaram contra os homens de Dois Rios e atacaram. Tan, segurando a ponta da cunha, caiu sobre Junco no vento. Ele se recusou a dar um único passo para trás. Curvou-se para um lado e para o outro, mas manteve-se firme enquanto rompia a linha Trolloc, golpeando com sua espada em movimentos rápidos. Os homens dos Dois Rios avançaram, um espinho no pé do Tenebroso e um espinheiro na sua mão. No caos que se seguiu, eles gritaram e xingaram, e lutaram para afastar os Trollocs. Mas logo o foco se voltou para a defesa. Os Trollocs avançaram em torno dos homens. A formação em cunha, normalmente uma tática ofensiva, também funcionou bem aqui. Os Trollocs avançaram pelas laterais da cunha, recebendo golpes dos homens de Dois Rios com seus machados, espadas e lanças. Tan deixou que o treinamento dos rapazes os guiasse. Ele teria preferido estar no centro da cunha, gritando palavras de incentivo como Danil fazia agora, mas ele era um dos poucos que tinha algum treinamento de combate de verdade, e a formação da cunha dependia de ter um ponto de apoio que pudesse se manter firme. Então ele se manteve firme. Calmo no vazio, deixou os Trollocs o atacarem. Ele se moveu de sacudir o orvalho do galho para flores de macieira ao vento e pedras caem na lagoa, todas formas que o estabilizavam em uma posição enquanto lutava contra múltiplos oponentes. Apesar da prática dos últimos meses, Tan não estava nem de longe tão forte quanto na juventude. Felizmente, um junco não precisava de força. Ele não tinha tanta prática quanto antes, mas nenhum junco praticava como se curvar ao vento. E simplesmente aconteceu. Anos de amadurecimento, anos de idade, trouxeram a Tan uma compreensão do vazio. Ele o compreendia agora, melhor do que nunca. Anos ensinando Rand a ser responsável, anos vivendo sem Cari, anos ouvindo o vento soprar e o farfalhar das folhas. Tan Altor tornou-se o vazio. Ele o trouxe aos Trollocs,
mostrou a eles e os enviou para suas profundezas. Ele dançou ao redor de um Trolloc com feições de bode, brandindo a espada para o lado e cortando a perna do animal no calcanhar. O animal tropeçou e Tan se virou, deixando os homens atrás pegá-lo. Ele brandiu a espada, a arma deixando um rastro de sangue, e espalhou gotas escuras nos olhos de um Trolloc com feições de pesadelo que avançava. Ele uivou, cegou, e Tan avançou, braços estendidos, e abriu a barriga abaixo do peitoral. Ele tropeçou diante de um terceiro Trolloc, que desferiu um machado em direção a Tan, mas atingiu seu aliado. Cada passo era parte de uma dança, e Tan convidou os Trollocs para se juntarem a ele. Ele só havia lutado assim uma vez, muito tempo atrás, mas a memória era algo que o vazio não permitia. Ele não pensava em outras vezes, não pensava em nada. Se sabia que já havia feito aquilo antes, era por causa da ressonância de seus movimentos, uma compreensão que parecia permear seus próprios músculos. Tan esfaqueou o pescoço de um Trolloc com um rosto quase humano, com apenas um pouco de pelos a mais nas bochechas. Ele caiu para trás e desabou, e Tan de repente não encontrou mais inimigos. Ele parou, erguendo a espada, sentindo um vento suave soprar sobre ele. As feras sombrias disparavam rio abaixo em debandada, perseguidas por cavaleiros hasteando bandeiras dos fronteiriços. Em breve, eles atingiriam uma muralha de tropas, a Legião do Dragão, e seriam esmagados entre eles e os fronteiriços que os perseguiam. Tan limpou a lâmina, deixando vazio. A gravidade da situação o atingiu. Luz. Seus homens deveriam estar mortos. Se aqueles da fronteira não tivessem chegado. Ele guardou a espada de volta na bainha laqueada. O dragão vermelho e dourado refletiu a luz do sol, cintilante, embora Tan não imaginasse que houvesse algo para captar com aquela cobertura de nuvens acima. Ele procurou o sol e o encontrou, atrás das nuvens, quase no horizonte. Era quase noite. Felizmente, parecia que os Trollocs ali na batalha perto das ruínas estavam finalmente se cedendo. Já severamente enfraquecidos pela longa travessia do rio, eles agora se desintegravam quando os homens de lã os atacavam por trás. Em pouco tempo estava pronto. Tan havia resistido. Perto dali, um cavalo negro trotava. Seu cavaleiro, Lã Mandragora, com porta-estandarte e guardas atrás, observava os homens de dois rios. Eu me perguntava há muito tempo, disse Lã a Tan, sobre o homem que dera Rand aquela lâmina com a marca da garça. Eu me perguntava se ele realmente a merecia. Agora eu sei. Lã ergueu a própria espada em saudação. Tan voltou-se para seus homens, um grupo exausto e ensanguentado, segurando armas. O caminho da cunha deles era facilmente visível na planície pisoteada. Dezenas de Trollocs jaziam atrás, onde a cunha os havia cortado. Ao norte, os homens da segunda cunha ergueram suas armas. Eles haviam sido empurrados para quase dentro da floresta, mas resistiram e alguns sobreviveram. Tan não pôde deixar de ver que dezenas de pessoas boas haviam morrido. Seus homens exaustos sentaram-se ali mesmo no campo de batalha, cercados por cadáveres. Alguns, ainda fracos, começaram a amarrar suas próprias bandagens ou a cuidar dos feridos que haviam puxado para o interior da cunha. Ao sul, Tan avistou uma visão desanimadora. Seriam aqueles os Seanchan que estavam retirando de seu acampamento em Dashar Nob? Então vencemos? Perguntou Tan. Longe disso, disse Lã. Conquistamos esta parte do rio, mas é uma luta menor. Demandred pressionou seus Trollocs aqui para nos impedir de atrair recursos para a batalha maior no Val-Rio abaixo. Lã virou o cavalo. Reúna seus homens, mestre da lâmina. Esta batalha não terminará com o pôr do sol. Você será necessário novamente nas próximas horas. Taishar Manetheren. Lã trovejou em direção aos seus Borderlanders. Taishar Malkier, Tan chamou, tardiamente. Então, ainda não terminamos? Perguntou Danil. Não, rapaz. Não estamos. Mas vamos fazer uma pausa, curar os homens e encontrar comida. Ele viu portões se abrindo ao lado do campo. Calton fora esperto o suficiente para enviar um meio para Tan levar seus feridos para Mayene. Isso. Pessoas se aglomeravam pelas aberturas. Centenas, milhares. Tan franziu a testa. Perto dali, os mantos brancos se recompunham. Haviam sido duramente atingidos pelos ataques dos Trollocs, mas a chegada de Tan os impedira de serem destruídos. A força de Arganda se formava nas ruínas, e a guarda do lobo hasteava sua bandeira, ensanguentada, com pilhas de cadáveres de Trollocs ao redor. Tan caminhou penosamente pelo campo. Agora, seus membros pareciam pesos mortos. Sentia-se mais exausto do que se tivesse passado um mês arrancando tocos. No primeiro portal, ele encontrou a própria Berelain,
parada com algumas Aes Sedai. A bela mulher estava terrivelmente deslocada ali, naquela lama e morte. Seu vestido preto e prateado, o diadema no cabelo. Luz, ela não pertencia àquele lugar. Tan Altor, disse ela. Você comanda esta força? Quase, disse Tan. Com licença, minha senhora primeira, mas quem são todas essas pessoas? Os refugiados de Caemin, disse Berelain. Enviei algumas pessoas para ver se precisavam de cura. Eles recusaram e insistiram que eu os levasse para a batalha. Tan coçou a cabeça. Para a batalha? Qualquer homem, e muitas mulheres, que soubesse empunhar uma espada já havia sido convocado para o exército. As pessoas que ele viu entrando pelos portões eram, em sua maioria, crianças e idosos, e algumas matronas que haviam ficado para cuidar dos jovens. Desculpe, disse Tan, mas este é um campo de extermínio. Então eu tentei explicar, disse Berelain, com um toque de exasperação na voz. Eles dizem que podem ser úteis. Melhor do que esperar a última batalha amontoados na estrada para Ponte Branca, é o que dizem. Tan observava, franzindo a testa, as crianças se dispersarem pelo campo. Seu estômago se revirou ao vê-las investigando os mortos horríveis, e muitas recuaram a princípio. Outros começaram a vasculhar os caídos, procurando sinais daqueles que ainda estavam vivos e poderiam ser curados. Alguns soldados idosos que haviam sido designados para guardar os refugiados foram até eles, procurando por Trollocs que não estivessem completamente mortos. Mulheres e crianças começaram a catar flechas entre os caídos. Isso seria útil. Muito útil. Com surpresa, Tan viu centenas de concertadores saírem de um portal. Eles partiram em busca dos feridos sob a orientação de várias irmãs amarelas. Tan se viu concordando. Ainda o preocupava permitir que as crianças vissem tais cenas. Bem, pensou, elas verão uma cena pior se falharmos aqui. Se quisessem ser úteis, deveriam ter permissão. Diga-me, Tan Altor, perguntou Berelain, está Galad da Modred bem? Vejo seus homens aqui, mas não seu estandarte. Ele foi chamado para outras tarefas, minha primeira senhora, disse Tan. Rio abaixo. Receio que não tenha notícias dele há horas. Ah! Bem, vamos curar e alimentar seus homens. Talvez Lord da Modred nos dê notícias. Elaine tocou suavemente a bochecha de Gareth Bryne. Ela fechou os olhos dele, um, depois o outro, antes de acenar para os soldados que haviam encontrado seu corpo. Eles carregaram Bryne para longe, com as pernas balançando sobre a borda do escudo e a cabeça pendendo para o outro lado. Ele simplesmente saiu cavalgando, gritando, disse Birgitte. Direto para as linhas inimigas. Não havia como detê-lo. Siuan está morto, disse Elaine, sentindo uma sensação de perda quase avassaladora. Siuan sempre fora tão forte. Com esforço, Elaine conteve as emoções. Precisava manter a atenção na batalha. Alguém tem notícias do posto de comando? O acampamento em Dashar Nob foi abandonado, disse Birgitte. Não sei onde fica Calton. Os Seanchan nos abandonaram. Levantem meu estandarte bem alto, disse Elaine. Até termos notícias de Mate, estou assumindo o comando deste campo de batalha. Tragam meus conselheiros. Birgitte se moveu para dar as ordens. As guardas de Elaine observavam, arrastando os pés nervosamente, enquanto os Trollocs avançavam contra os Andorianos no rio. Eles haviam preenchido completamente o corredor entre as colinas e os pântanos, e ameaçavam se espalhar para o solo xenarano. Parte do exército de Egwene havia atacado os Trollocs do outro lado do corredor, o que havia aliviado um pouco a pressão sobre suas próprias tropas por um tempo. Mas mais Trollocs haviam atacado de cima, e parecia que os homens de Egwene estavam levando a pior. Elaine tivera sólidas lições em táticas de campo de batalha, embora tivesse pouca experiência em campo, e conseguia ver como as coisas estavam indo mal. Sim, ela receberá a notícia de que a posição dos Trollocs rio acima havia sido destruída pela chegada de Lan e dos fronteiriços. Mas isso trouxe pouco alívio para a situação ali no Val. O sol começou a se pôr no horizonte. Os Trollocs não deram sinal de recuar, e seus soldados, relutantes, começaram a acender fogueiras e tochas. Organizar seus homens em formações quadradas melhorou a defesa, mas significou abrir mão de qualquer esperança de avançar. Os Aiel também lutaram ali, assim como os Cairhienin. Mas aqueles quadrados de lanças eram o cerne de seu plano de batalha. Eles estão nos cercando lentamente, pensou ela. Se os Trollocs fizessem isso, poderiam se espremer até os Andorianos explodirem. Luz, isso é ruim. O sol lançou um fogo repentino por trás das nuvens do horizonte.
Com a noite, os Trollocs ganharam outra vantagem. O ar havia esfriado com a chegada da escuridão. Suas suposições iniciais de que aquela batalha duraria dias agora pareciam tolas. A sombra avançou com toda sua força. A humanidade não tinha dias restantes, mas horas. Majestade, disse a capitã Gibbon, cavalgando com seus comandantes. Suas armaduras amassadas e seus tabardos ensanguentados provavam que ninguém, nem mesmo os oficiais superiores, poderia ser poupado do combate direto. Conselho, disse Elaine, olhando para ele, Theodor, comandante da cavalaria, e Brigitte, que era capitã-general. Retirada, perguntou Gibbon. Você acha mesmo que a gente consegue se desvencilhar? Respondeu Brigitte. Gibbon hesitou, depois balançou a cabeça. Certo, então, disse Elaine. Como vencemos? Nós seguramos, disse Theodor. Esperamos que a Torre Branca possa vencer a luta contra os canalizadores de Chara e venha em nosso auxílio. Não gosto de ficar aqui sentada, disse Brigitte. Um raio flamejante de fogo incandescente atravessou os guardas de Elaine, vaporizando dezenas deles. O cavalo de Gibbon desapareceu sob ele, embora ele próprio tenha escapado por pouco de ser atingido. O cavalo de Elaine empinou. Xingando, ela lutou para controlar sua montaria. Aquilo tinha sido um tiro no escuro. Leosterin. Uma voz poderosa ecoou pelo campo. Eu caço uma mulher que você ama. Venha até mim, covarde. Lute. A terra explodiu perto de Elaine, lançando seu porta-estandarte no ar, e a bandeira explodiu em chamas. Desta vez, Elaine foi jogada do cavalo e caiu com força, gemendo. Meus bebês! Ela gemeu, rolando enquanto mãos a agarravam. Birr! A mulher puxou Elaine para a cela atrás dela, ajudada por várias guardas. Você consegue canalizar? Perguntou Brigitte. Não. Deixa pra lá. Eles vão ficar de olho nisso. Celebrain, levante outra bandeira. Desça o rio com um esquadrão de guardas. Eu levo a rainha para o outro lado. A mulher ao lado do cavalo de Brigitte fez uma saudação. Era uma sentença de morte. Brigitte, não, disse Elaine. Demandred decidiu que você vai atrair o dragão renascido para ele, disse Brigitte, virando o cavalo. Não vou deixar isso acontecer. Ia. Ela impulsionou o cavalo a galopar enquanto um raio atingia os guardas de Elaine, lançando corpos para o alto. Elaine rangeu os dentes. Seus exércitos corriam o risco de serem subjugados, cercados, enquanto Demandred lançava rajada após rajada de fogo maligno, relâmpagos e teias de terra. Aquele homem era tão perigoso quanto um exército. Não posso ir embora, disse Elaine atrás de Brigitte. Sim, você pode, e você está, respondeu ela rispidamente enquanto o cavalo galopava. Se Mate caiu, se a luz não enviar esse caso, então precisaremos estabelecer um novo posto de comando. Há um motivo para Demandred ter atacado da Sharknob e depois diretamente contra você. Ele está tentando destruir nossa estrutura de comando. Seu dever é assumir o comando de algum lugar seguro e secreto. Assim que estivermos longe o suficiente para que os batedores de Demandred não consigam sentir sua canalização, construiremos um portal e você retomará o controle. Mas agora, Elaine, você precisa ficar quieta e me deixar te proteger. Ela estava certa. Queimá-la. Sim. Elaine se agarrou enquanto Brigitte galopava pelo campo de batalha, seu cavalo revirando torrões de terra atrás delas em uma fuga em direção à segurança. Pelo menos ele está facilitando para encontrá-lo, pensou Galad enquanto cavalgava, observando as linhas de fogo avançando da posição inimiga em direção ao exército de Elaine. Os calcanhares de Galad cravaram-se nos flancos do cavalo roubado, atravessando as colinas em direção à sua borda leste. Repetidamente, ele via o corpo moribundo de Gavin em seus braços. Enfrente-me, Leosterin. O estrondo do grito de Demandred fez o chão tremer à sua frente. Ele havia capturado o irmão de Galad. Agora, o monstro caçava a irmã de Galad. A coisa certa sempre parecerá clara para Galad antes, mas nunca tão certa quanto agora. Aqueles raios de luz eram como indicadores em um mapa, setas apontando seu caminho. A própria luz o guiava. Ela o havia preparado, o colocado ali naquele momento. Ele avançou pela retaguarda da força Chara até onde Demandred estava, logo acima do leito do rio, observando as tropas de Elaine. Flechas cravavam-se na terra ao seu redor, arqueiros atirando, sem se importar com o risco de atingir seus próprios homens. Com a espada em punho, Galad puxou a perna do estribo, preparando-se para saltar. Uma flecha atingiu o cavalo. Galad se jogou do animal.
Ele bateu com força, derrapando até parar, e cortou a mão de um besteiro próximo. Um canalizador rosnando veio em sua direção, e o medalhão de cabeça de raposa esfriou contra o peito de Galad. Galad enfiou a lâmina no pescoço do homem. O homem delirava, o sangue jorrando do pescoço a cada batida do coração. Ele não parecia surpreso ao morrer, apenas furioso. Seus uivos chamavam ainda mais a atenção. Demandred! Gritou Galad. Demandred, você chama o dragão renascido. Você exige lutar com ele. Ele não está aqui, mas o irmão dele está. Você vai se opor a mim. Dezenas de bestas foram erguidas. Atrás de Galad, seu cavalo desabou, expelindo uma espuma sangrenta pelas narinas. Hand Altor, seu irmão. O choque da morte de Gavin havia anestesiado Galad a essa revelação. Ele teria que lidar com isso eventualmente, se sobrevivesse. Ainda não sabia se ficaria orgulhoso ou envergonhado. Uma figura com uma estranha armadura de elos de moedas atravessou as fileiras Shara. Demandred era um homem orgulhoso, bastava ver seu rosto para saber disso. Ele parecia com Altor, na verdade. Eles tinham uma percepção semelhante. Demandred inspecionou Galad, que estava de pé com a espada ensanguentada em punho. O canalizador moribundo raspou o chão com dedos em forma de garras à sua frente. O irmão dele, disse Demandred. Filho de Tigraine, disse Galad, que se tornou uma donzela da lança. Que deu à luz meu irmão no Monte do Dragão, a tumba de Leosterin. Eu tinha 2 irmãos. Você matou o outro neste campo de batalha. Você tem um artefato interessante, pelo que vejo, disse Demandred enquanto o medalhão esfriava novamente. Certamente não acha que isso vai te impedir de ter o mesmo destino do seu irmão patético. O morto, quero dizer. Vamos lutar, filho das sombras. Ou vamos conversar. Demandred desembainhou a espada, com garças na lâmina e no cabo. Que você me dê um adversário melhor que o seu irmão, homenzinho. Estou ficando descontente. Leosterin pode me odiar ou reclamar de mim, mas não deve me ignorar. Galad avançou para o círculo de besteiros e canalizadores. Se vencesse, ainda morreria. Mas Luz, que ele levasse um dos renegados consigo. Seria um fim digno. Demandred veio até ele e a disputa começou. Com as costas pressionadas contra uma estalagmite, enxergando apenas pela luz de Calandor refletida nas paredes da caverna, Ninaeve trabalhou para salvar a vida de Alanna. Havia aqueles que, na Torre Brancas, zombavam de sua dependência de técnicas de cura comuns. O que 2 mãos e um fio poderiam fazer que o poder único não pudesse. Se qualquer uma dessas mulheres estivesse aqui em vez de Ninaeve, o mundo teria acabado. As condições eram horríveis. Luzinha, sem ferramentas além dos utensílios que guardava na bolsa. Mesmo assim, Ninaeve costurava, usando a agulha e a linha que sempre carregava. Ela havia misturado um pouco de ervas para Alanna e forçado a ingeri-las. Não adiantaria muito, mas qualquer pedacinho poderia ajudar. Manteria Alanna forte, ajudaria com a dor, impediria que seu coração parasse de bater enquanto Ninaeve trabalhava. O ferimento era feio, mas ela já havia costurado ferimentos feios antes. Embora tremesse por dentro, as mãos de Ninaeve permaneceram firmes enquanto ela costurava o ferimento e trazia a mulher de volta do precipício da morte. Hand e Moridin não se mexeram. Mas ela sentiu algo vibrando neles. Hand estava lutando. Lutando uma luta que ela não conseguia ver.